Isso. Deixa eu projetar para vocês aí. Tentei melhorar a qualidade aí para vocês, porque esses slides, vamos chamar assim, tem uma letra um pouquinho pequena e não dá para eu ampliar mais aí, ó, vai ficar desse tamanho mesmo. Você tem condição de dar um certo zoom aí no seu celular para favorecer a sua visão, tá? Mas eu creio que dá para vocês enxergarem aí, tá tranquilo, né? Acho que tá dando para vocês verem aí, ok. Então tá tudo certinho, acho que vocês estão recebendo. Deixa eu ver, dar uma olhadinha aqui, né? Ninguém ficou para trás e não, né? Todos entraram pelo jeito. É, todos entraram pelo jeito. Eles estão meio mudo hoje, né? Mas vamos lá. Olha só. Então aqui nós temos então os tecidos vegetais, tá? Que nós chamamos de tecidos vegetais primários. Eu gostaria que você acompanhasse comigo quais são esses tecidos vegetais primários que acontecem basicamente no ápice do caule e no ápice da raiz, tá? Da planta. Então, na verdade, nós temos dois ápices. Nós temos a estrutura que nós chamamos de estrutura caulinar e nós temos a estrutura que nós chamamos de estrutura ápice radicular da raiz. Zé, o que é isso? Deixa eu ver aqui para eu entender. Olha só, quando a gente falar do ápice, tá, do caule e da raiz, você vai ter aqui, ó, essas duas estruturas. Então presta atenção. Toda vez que a gente falar do ápice do caule, a gente está exatamente nesse ponto aqui, ó, que a gente chama de gema apical, tá? Toda vez que a gente falar do ápice da raiz, a gente vai estar aqui, ó, debaixo do solo, exatamente nesse ponto aqui que a gente chama de zona radicular. Zé, deixa eu entender aqui então. Ó. No ápice, na gema apical do caule, se eu aumentar essa gema apical aqui, ó, eu vou ver uma estrutura similar a essa, tá? Que é o meu ápice do caule, ou ápice caulinar, tá? A região lá de cima do caule, exatamente. Ó, se eu ampliar aqui, ó, essa região da raiz aqui, ó, eu vou ver uma estrutura semelhante a essa. Isso, exatamente. Agora, o que vai acontecer aqui, Zé? Bom, vai acontecer algo bastante simples. Que, Zé, o que acontece tão simples assim? Olha, no ápice aqui, ó, do caule, eu tenho o que nós chamamos de três zonas meristemáticas, tá? No ápice da raiz, eu tenho, aliás, aqui eu tenho quatro, e aqui eu vou ter quatro zonas meristemáticas. Então, o que está acontecendo? Ó, três zonas meristemáticas que eu tenho aqui é parecida com o que eu tenho de cá, tá? É o mesmo nome. Então, quais são essas zonas meristemáticas? O que elas representam, Zé? Essas zonas meristemáticas, elas são basicamente formadas por células embrionárias que vocês estão acompanhando aqui nesse desenho, ó. Tanto na raiz quanto no caule, ó. Então, aqui eu tenho células embrionárias, tá vendo? Essas células embrionárias também são conhecidas como células totipotentes, tá? Ou também conhecidas como células meristemáticas. Zé, qual que é a característica dessas células totipotentes ou células meristemáticas? Bom, elas têm a capacidade de formar qualquer tipo de tecido, tá? Tanto que assim elas vão fazer, vão formar os meristemas, que são os tecidos jovens dos vegetais, que têm a prerrogativa de originar os demais tecidos. Então aqui, ó, nesse local surgem essas células meristemáticas ou células totipotentes ou células embrionárias. Aqui mesma coisa, ó, idem, tá? Células meristemáticas, células iniciais ou células embrionárias, tá? Então o que vai acontecendo aqui, ó? A partir dessa região, tá? Essas células, elas vão estar sofrendo processo de divisão mitótica, eles têm alta capacidade de diferenciação celular e vão formando aqui, ó, as zonas meristemáticas. Então aqui eu vou ter, ó, a formação do dermatogênio na camada mais superficial, tá? Mais próxima à região periférica de revestimento do vegetal.
Esse meristema a gente chama de dermatogênio, ou também conhecido como protoderme. Você tem que guardar os dois nomes. Ah, Zé, tem que saber os dois? Tem que saber os dois nomes. Então, dermatogênio ou protoderme, tá? Nessa região do centro aqui, ó, eu vou ter a região do periblema ou meristema fundamental, tá? E nessa região aqui, ainda próximo à casca da raiz, né? O tecido que reveste a raiz. E nessa região mais central, eu tenho esse tecido conhecido como pleroma, ou tem que saber outro nome, Zé? Tem. Então você vai ter o pleroma ou procâmbio, tá? Que é a mesma coisa, é o mesmo nome, beleza. Aqui, ó, mesma coisa. O que você tem? Você tem o dermatogênio, nessa região mais externa, mais periférica. Você vai ter aqui também, ó, o pleroma, na região mais interna, dá para você ver aí, ó. E aqui, ó, você vai ter o periblema, tanto na região da casca, quanto na região um pouco mais interna. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as funções de cada meristema desse e qual é a sua atividade na planta, tá? Então, olha só, além disso, eu vou ter aqui, isso você tem que guardar, você não pode esquecer, eu vou ter aqui ó, dois meristemas, um que é exclusivo do caule e o outro que é exclusivo da raiz. Bom, Zé, quem são esses meristemas que são exclusivos do caule e exclusivo da raiz simultaneamente? Então, vamos lá. Ó, esse meristema aqui, ó, que a gente chama de gema axilar, tá? Ele é derivado da gema lateral. Então, Zé, esse meristema aqui, ó, é uma formação a partir de células meristemáticas, tá? Então, as gemas que eles vão formar aqui, ó, que é uma comum só no caule e que não aparece na raiz, essas gemas são responsáveis aqui, ó, na planta pela brotação secundária da planta. Então, ou seja, o caule ele vai sofrer ramificações. Então, essas gemas, à medida que elas vão aparecendo, elas são responsáveis pelas ramificações do caule. Isso você não pode esquecer, tá? Então, essas gemas estão presentes sempre no caule e nunca na raiz, tá? Ah, Zé, mas então isso que é a forma para eu identificar uma raiz e um caule? Isso, exatamente. Então, uma raiz, guarde bem isso, ó, uma raiz nunca apresenta, tá, gemas. O caule sempre vai apresentar gemas. Ah, agora eu vou lembrar então de uma aula que eu vi lá no primeiro ano. Ah, que aula que você viu lá no primeiro ano de botânica? Você viu aquela aula que diz assim, ó, Zé, eu tenho um caule subterrâneo e tenho uma raiz que normalmente é subterrânea, mas pode ser aérea também, tá? Mas normalmente ela é subterrânea. Como é que eu identifico uma estrutura que é raiz e uma estrutura que é caule? Através das gemas. Quando você pega, por exemplo, batata inglesa, qual que é a diferenciação que eu tenho? Na batata inglesa, a diferenciação está exatamente nas gemas, tá? Quando você pega a batata, que ela é amarelinha, ela tem aqueles pontinhos pretos. Aqueles pontinhos pretos da batata representa que ela é um tubérculo. Um tubérculo é uma extensão, tá? Do caule. Então, ela apresenta gemas. Cada pontinho preto daquilo é uma gema. Se ela é uma extensão do caule, se ela apresenta gemas, então ela é um caule subterrâneo e não uma raiz. Nas raízes, nunca você tem gemas. Mas a raiz ela vai ter aqui ó, um meristema diferente que nunca apresenta-se no caule. Zé, como é que chama esse meristema que reveste a região de baixo da raiz, que apresenta uma substância gelatinosa, oleosa, que também favorece a raiz deslizar-se no solo, tá? Sem que ela sofra nenhum ferimento diretamente. Então, esse meristema aqui, ó, que reveste o ápice ou reveste a parte de baixo aqui, ó, da raiz, nós vamos chamar esse meristema aqui de caliptrinogênio. Então, essa estrutura aqui, ó, esse tecido de revestimento é a caliptra, tá? Caliptra. Então, ó, esse meristema que produz essa estrutura de revestimento, então a gente vai chamar de caliptrinogênio.
beleza? Então, o caliptrinogênio produz a caliptra, que também é conhecida como coifa, que é a estrutura que protege o ápice da raiz, tá? Aí você vai ter um detalhe interessante em vegetais, quando você tem, por exemplo, plantas aquáticas, essa estrutura da caliptra é uma estrutura dupla, tá? Ela apresenta uma dupla camada para inviabilizar a hidratação e inviabilizar a desidratação excessiva da raiz. Então, ela tem uma dupla camada de coifa ou caliptra. Aqui eu coloquei um esqueminha para vocês não esquecerem, e esse esqueminha tem que estar na cabeça de vocês quando nós retornarmos, tá? Quando nós estivermos fazendo as nossas provas, ó, para que você entenda com relação a esses meristemas primários. Então, eu tinha inicialmente as células iniciais, você viu lá no desenho agora há pouco, elas sofreram um processo de divisão celular, sofreram a mitose, tá? E formaram aqui, ó, os 3 meristemas primários que são coincidentes tanto para o caule quanto para a raiz. Aqui já coloquei para você, ó, dermatogênio ou protoderme, tá? Periblema ou meristema fundamental e pleroma ou procâmbio, tá? Ah, Zé, agora eu quero entender o seguinte, eu tenho os 3 meristemas, então você falou que exclusivamente na raiz ainda tem o caliptrinogênio que forma a caliptra e no caule, tá? Eu vou ter as gemas que são responsáveis pela ramificação da planta. Então a planta ela vai crescendo para os lados, né? Vai se ramificando, etc, tal, que você sabe muito bem. Então aqui, ó, a partir dessa região do dermatogênio ou protoderme, você vai ter a formação, guarda aqui comigo, ó, protoderme, ou seja, primeira pele, tá? Você vai ter a formação aqui do que nós chamamos de epiderme, tá? Na região do periblema ou meristema fundamental, você vai ter a formação aqui, ó, do tecido que é a sede do armazenamento, é a sede da fotossíntese, que a gente vai chamar de parênquima. E nessa região do pleroma ou procâmbio, você vai ter aqui a formação dos tecidos condutores, que a gente chama de lenho ou xilema, e líber ou floema. Tá beleza? Então, aqui agora, para você aprender a diferenciar um tecido, um meristema primário, de um meristema secundário. Zé, então como é que funciona essa questão aí de meristema primário e meristema secundário? Primeiro a gente tem que estabelecer aqui, ó, tá, as funções desses meristemas. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui como é que nós estamos aqui de participantes. Espero que estejam todos acordadinhos aí, né? Aqui tem o Dari tá aí, né? Dari, manifeste, Dari. Claro, Zé, você tá aqui, né? É fera, viu? Luca tá aí, esse cara tá aí. Maria Paula tá aí. Mariana Figueiredo tá aqui. Sofia. Ô Mas Zé, você não sabe olhar o chat, não? oi? Sabe olhar o chat, não? Agora que eu tô olhando aqui, né, os participantes aqui, eu não tava olhando o chat ainda, porque não dá tempo, a gente tem que falar, tem que olhar no chat, blá, blá, blá. Tem tudo na apostila mesmo? Não tô achando quase nada, tô perdidinha. Não entendi. Você tem Tem na apostila? Tem. Isso aqui é a aula do apostilo. É a aula de vocês, aula Tem aula do objetivo, né, Zezó? 7, né? Oi? O que foi? Aula do objetivo que você tá usando. Você fala o esquema? Deixa o objetivo ver isso. Não tem nada a ver, não. Isso aqui é meu. Isso aqui é um CD que eles mandavam antigamente para a gente, que já vem a aula preparada. Isso aqui é mais fácil. E facilita para vocês também na hora de vocês esquematizarem. O objetivo não liga com isso, não. Nós ficamos tantos anos com o objetivo, que o objetivo é a gente boa. Ó, pessoal, seguindo aí, ó. Então, o que a gente tem como meristema? Então, primeira coisa, você vai ter 2 tipos de meristemas. Você vai ter meristemas primários e meristemas secundários, tá? Então, qual que é a diferença? Quando a gente fala em meristemas primários, a gente está falando exatamente desses meristemas que eu acabei de falar para vocês. Então, a primeira coisa que você vai guardar para mim assim, ó. Para que servem esses meristemas primários? Meristema primário ele está relacionado com o crescimento vertical da planta, tá? Só com o crescimento vertical da planta.
ou seja, crescimento para cima da planta. Então, a gente pode afirmar para vocês que todos os vegetais, sem nenhuma distinção, apresentam os meristemas primários, tá? Se são, então, meristemas primários, dermatogênio, periblema, procâmbio ou pleroma, esses meristemas são formados por células que a gente chama de células embrionárias, tá? Células embrionárias, ela tem essa característica, são células totipotentes, são células que conseguem se dividir rapidamente e formar qualquer tipo de tecido, tá? Então vai formar qualquer tipo de tecido. Não se esqueçam disso. E são células ainda vegetais jovens, que ainda não tem aqueles vacúolos imensos no centro, etc. Tal. Os vacúolos são bastante pequenininhos no centro, que vão deslocar, tá, o citoplasma para a região da periferia. Então, olha, esses meristemas, eles têm como prerrogativa fundamental formar o que nós chamamos os tecidos adultos. Então, a partir desses meristemas, nós vamos ter aqui, ó, a formação do parênquima, que é o tecido fundamental do corpo vegetal, é a sede da fotossíntese, é um tecido, daqui a pouco a gente vai ver, ele é rico em cloroplasto. A gente vai ter aqui os tecidos de proteção, então o parênquima é formado pelo periblema, não se esqueçam disso, ou meristema fundamental, tá? Aí você vai ter aqui os tecidos de proteção, aqui a gente vai ter a epiderme, o súbero ou cortiça, tá? A epiderme é um tecido de revestimento vivo, formado pelo dermatogênio, e aqui a gente vai ver um tecido morto, formado por um meristema secundário, daqui a pouco eu vou falar sobre eles, tá? Que é o felogênio. E aqui você tem os tecidos de sustentação mecânica, formando aqui, ó, tanto o colênquima quanto o esclerênquima. Aqui você tem a origem dele a partir do periblema e a origem aqui a partir também, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco, que é do felogênio. Então aqui, ó, você tem os tecidos de condução, então, ó, lenho ou xilema, líber ou floema. A gente vai falar sobre eles. O lenho vai conduzir, então, a seiva bruta ou seiva inorgânica, tá? Que sobe da raiz até as folhas. E o líber ou floema vai descer das folhas até as raízes, com a seiva elaborada durante a fotossíntese, que a gente chama de seiva orgânica, solução de açúcar, que vai ser armazenada na raiz e um pouco nas folhas também, na forma de amido. E quando você pega, por exemplo, uma seringueira, você tem esse tecido de secreção aqui, ó, e tecido de excreção. Vamos lembrar do tecido de secreção? Seringueira, quando você corta da região do caule, ela derrama um leite que a gente chama de látex, tá? Utilizado para fabricação de borracha. Então, esses meristemas primários são aqueles meristemas originados, tá, de células totipotentes com alta capacidade de diferenciação celular, formando esses tecidos iniciais. Aí você vai ter aqui, ó, os meristemas que a gente chama de meristemas, ainda meristemas primários, tá? Onde que eles estão, onde que eles se alojam, etc. Tal. Que a gente já falou, localização, você enxergou a localização desses meristemas. Aqui nós vimos esses meristemas e ainda, tá? A questão do ponto vegetativo, que é essa região de cima aqui, ó, da planta. Então dá para você enxergar os dois pontos vegetativos, tanto a gema quanto no caule. E aí você vai printando a tela aí, que fica mais fácil para vocês depois, tá? Essas telas é mais fácil você printar para que você tenha depois armazenado aí o arquivo. E aqui, ó, você vai ter também os meristemas secundários. Ah, Zé, quem são esses meristemas secundários? E qual que é a função desses meristemas secundários? Aí você vai ter que guardar, tá? Duas coisas para mim que você não pode esquecer. Primeiro, os meristemas secundários, ó, não são formados por células que nós chamamos de células totipotentes, tá? Então, esses meristemas secundários são células que estão sofrendo processo, já sofreram processo de diferenciação celular, mas numa determinada época da vida, eles readquirem a capacidade meristemática de voltar-se a dividir, tá? Só que agora eles não vão dividir-se por mitose, vai readquirir a capacidade de dividir-se por um processo que a gente chama de desdiferenciação celular. Zé, como é que é isso? Bom, vamos entender.
faça uma analogia para eu conseguir enxergar aí com os animais. Beleza, vou fazer uma analogia para você enxergar a mesma situação com os animais. Qual seria essa analogia, Zé? Analogia muito simples. Vamos pegar lá o embrião, tá? Em formação. Logo quando inicia a gestação, 6 dias depois, você tem a implantação do embrião na parede do útero da mulher. Então, implantou ali o embrião, o que vai acontecer? Esse embrião, inicialmente, ele passou por todo aquele desenvolvimento do ovo, né, no processo que a gente chama de blastulação, gastrulação, neurulação. Aí já começa a formar os tecidos embrionários, né, que a gente vai chamar aí de ectoderma, que a gente vai chamar ali de endoderma e mesoderma. São os 3 folhetos germinativos. Então, a partir desses folhetos, que são representados por células totipotentes, você vai poder produzir qualquer tipo de tecido para o futuro feto, tá? Então, a partir desse folheto, você produz qualquer tipo de tecido. Através do quê? Através de mitose. Então, assim, aí você tem essas células que a gente chama de células totipotentes iniciais do embrião. Agora, quando ele está já na fase mais próxima ao nascimento, ele está mais desenvolvido, ele tem um cordão umbilical extremamente desenvolvido, ligado à mãe. E nesse cordão umbilical, você tem as células que nós chamamos de células multipotentes. Então, guarde para mim, ó, 2 tipos de células. A primeira, na fase da embriogênese, que é parecida, tá, com as células meristemáticas, que a gente chama de células totipotentes, células meristemáticas do vegetal, que a gente chama de células totipotentes. E as segundas células, que a gente vai chamar de células multipotentes. Essa informação ela é fundamental para você, para Enem. Então, células multipotentes ou células pluripotentes. Não se esqueçam disso. Multipotentes ou pluripotentes. Ah, Zé, para que servem essas células pluripotentes? Já ouviu falar hoje que tem aquela briga, né, de biossegurança? O pessoal fala assim, ó, bom, a gente vai usar células embrionárias para tentar descobrir, tá, uma condição que melhora uma determinada doença ou que melhora uma situação que a pessoa tem uma lesão na coluna vertebral, para ver se ela volta a andar, etc. Tal. Aí surge aquela briga danada. Ah, não, mas como é que você vai tirar células de um embrião fecundado in vitro, depois você vai descartar esse embrião, tá? Na verdade, todos os estudos que você tem com células embrionárias, tá, não são positivos ainda. Você tem mais de 73 estudos no mundo, tá? E nenhum desses estudos você consegue fabricar aquele tecido que você quer num local onde há o tecido adulto lesionado. O que é utilizado, na verdade, são as células do embrião não, do cordão umbilical. Quem são essas células do cordão umbilical? São células que já se diferenciaram, mas que elas readquirem essa capacidade de diferenciação celular e de formar novos tecidos, tá? Essas células do cordão umbilical, elas seriam o equivalente, ou células multipotentes, seriam o equivalente às células que estão presentes nos meristemas secundários dos vegetais. Então, meristemas primários da planta, células totipotentes, são células ainda do embrião, tá? Tanto do dermatogênio, do pleroma, quanto do periblema, quanto do caliptrinogênio, tá? Na raiz, e quanto também as gemas no caule. Agora, células multipotentes são células que já atingiram o grau de diferenciação celular, mas ainda apresentam a capacidade de voltar a dividir e formar novos tecidos. Então, quando você fala assim, ó, pessoa estava com uma lesão no cérebro, aí usou células, então, para restaurar aquela área que estava lesionada, o médico aplicou. A pessoa teve um infarto do coração, usou essas células para refazer aquela área que foi lesionada, que foi necrosada durante o infarto. O médico utilizou células que nós chamamos de multipotentes. Não são as células normalmente embrionárias, tá? São as células do cordão umbilical, não são as células retiradas do embrião. Então, ó, no vegetal você tem 2 tipos, igualzinho nos animais. As células totipotentes ou meristemáticas
que compõem aí, tá? Basicamente, as células iniciais que formam os meristemas primários, e você tem as células multipotentes, ou células que nós chamamos de pluripotentes, tá? Pluri é um nome mais antigo, multipotentes são as células mais atuais, que compõem basicamente as células, tá? Do cordão, que são retiradas do cordão umbilical, e essas células são equivalentes aos meristemas secundários das plantas. Então, Zé, quem são esses meristemas secundários? Bom, esses meristemas secundários, ele tem uma função básica que você tem que guardar. Qual é essa função básica que você tem que guardar? Meristema secundário, ele está relacionado com o crescimento em espessura da planta, tá? Com o crescimento lateral da planta, tá? Então, com o crescimento horizontal da planta. Então, esse é o meristema secundário. Então, meristema primário está relacionado com o crescimento longitudinal da planta, com o crescimento vertical da planta, e o meristema secundário está relacionado com o crescimento lateral da planta ou crescimento horizontal. Primário vertical, secundário horizontal. Aí cabe-nos uma pergunta, né? Zé, toda planta apresenta esse meristema secundário, Zé? Não, nem toda planta apresenta meristema secundário. Ao contrário do meristema primário, que ele está presente em todos os vegetais, meristemas secundários não estão presentes, tá, em todos os vegetais. Ah, Zé, então eles estão presentes em quais vegetais? Normalmente eles são mais comuns, tá, nas angiospermas, dicotiledôneas, tá, e nas gimnospermas, que normalmente apresentam meristema secundário. Zé, como é que eu enxergo isso? Você enxerga isso facilmente. Quando você olha para uma planta, a planta ela tem, né, no começo ela é fininha, depois ela vai desenvolvendo. De repente ela forma lá, você olha lá uma mangueira, ela tem um tronco, né, grande, com crescimento significativo, é porque ela tem meristema secundário. Se você olha para uma planta, você fala assim, Zé, vou olhar lá para a cana ou para o milho, que todo mundo conhece uma planta de milho, tá? Então, se eu olho para ela, quando ele nasce, é mais ou menos nessa espessura aqui desse meu dedo, tá? Menor. Então, o que vai acontecendo? À medida que ele vai crescendo, Zé, mas ele vai crescendo em espessura um pouquinho, né, Zé? Vai crescendo. Chega a ter isso aqui, mais ou menos, né? No colmo do milho. Aí você fala assim, esse crescimento do milho, ele é comandado por meristemas secundários? Toma cuidado, isso é pegadinha de Enem, tá? Ah, qual que é pegadinha de Enem, Zé? Qual que é pegadinha? Por que você está falando que é pegadinha de Enem? Bom, estou falando que é pegadinha de Enem. Por que é pegadinha de Enem? Presta atenção, tá? Esse ligeiro crescimento que a planta apresenta não é considerado um crescimento desencadeado pelo meristema secundário. Esse ligeiro crescimento que a planta apresenta, ele é desencadeado, na verdade, por um processo que a gente chama de crescimento celular. Assim como nós, quando nós éramos bebês, as nossas células eram menores, tá? E à medida que você vai crescendo, você vai atingindo aí a adolescência, a juventude, aí você atinge a fase adulta, as suas células crescem. Com o crescimento dessas células, você tem um processo que a gente chama de hipertrofia celular. Então, todos os seres vivos passam por isso, tá? Passam por processo de crescimento celular, pelo processo de hipertrofia, tanto animais quanto vegetais. Então, esse pequeno crescimento que você tem, no caso, por exemplo, né, do colmo, tá? Da cana, do milho, esse pequeno crescimento não é um crescimento derivado, guarda bem isso na sua cabeça, não se esqueçam disso, não é um crescimento derivado, tá? Da presença de meristemas secundários, e sim do crescimento da célula. Só é um crescimento derivado da presença de meristemas secundários quando é um crescimento mais significativo para o lado horizontal. Então, nem todo vegetal, monocotiledônea, apenas algumas exceções, como a dracaena, por exemplo, que apresenta esse crescimento secundário, mas a maior parte das monocotiledôneas, gramíneas, tá? O próprio milho, a própria cana,
todos apresentam apenas crescimento primário. Não existe, então, meristema secundário nessas plantas. Então, o meristema primário é algo que acontece em todas as plantas, secundário não. Zé, então fala um pouquinho para a gente aqui desses meristemas secundários. Então, aqui embaixo, nesse esquema, você vai ter a localização, tá? Onde que eles estão e o que eles formam. Então, como eu falei, ó, o relacionado ao crescimento em espessura, o crescimento diametral, tanto faz, tá? São formados aí por células que atingem, então, essa capacidade meristemática e começam e voltam a se dividir por esse processo que a gente chama de desdiferenciação celular, tá? Que é a capacidade de voltar-se a dividir de forma meristemática, mesmo na fase adulta, mesmo na ausência de células totipotentes. Então, essas células são células multipotentes, tá? Então, por exemplo, as células adultas já do parênquima são um exemplo dessa situação. Zé, quem são eles? Então, aqui nós vamos ter, ó, dois tipos de meristemas, tá? Nós vamos ter o felogênio e o câmbio. Zé, para que serve esse felogênio? Então, você vai guardar para mim que para a região mais externa do vegetal, esse felogênio, ele atua ali na região da casca para produzir o tecido que vai substituir o tecido que nós chamamos de epiderme, tá? Então, na fase adulta, a epiderme é substituída por uma casca morta, que Robert Hooke estudou essa casca morta, e essa casca morta é conhecida como suber, beleza? Então, você não vai esquecer. A casca morta é conhecida como suber, tá? E na região de dentro, mais para dentro da casca, você vai ter um tecido cicatrizante, que é um tecido formado a partir do parênquima, tá? E esse tecido cicatrizante formado a partir do parênquima, ele vai receber um outro nome. Zé, qual que é o outro nome que você vai dar para esse tecido? Você não vai esquecer esse outro nome de jeito nenhum, tá? E ele é esse tecido cicatrizante que funciona como um tecido conjuntivo, se fosse nos animais, ele é conhecido como feloderma. Feloderma, portanto, é um tecido parênquimático que atua na cicatrização. Qualquer ferimento que o vegetal vai ter, tá? Esse tecido ele vai atuar para cicatrizar as áreas, tá, internas que foram eventualmente lesionadas, que foram feridas pelo vegetal. Então, o feloderma é uma extensão aqui, ó, do parênquima. Pessoal, nós temos aqui 7 alunos que não estão assistindo essa aula. Eu vou ter que passar o nome desses 7 alunos para o Ivan, tá ok? E depois não sei o que vai acontecer, não sei quais são as providências que o Ivan vai tomar. Já avisei vocês que vocês têm a disponibilidade depois, nas minhas aulas, assistirem todas pelo Facebook ou pelo YouTube, no meu canal. Essa facilidade você vai ter. Ah, então eu posso assistir à tarde, né, Zé? Claro que pode, sem problema nenhum, tá? Vai assistir na sua casa, normalmente em HD, bonitinho, etc. Tal. Só que essa exigência de presença é a mesma que vocês têm na escola, né? A gente não sabe quando a gente vai voltar ainda, não tem a menor ideia, pelo menos até que não se estabilize, por enquanto não está estabilizando nada. Ontem nós fechamos com 21 mil casos, né? Comprovados de Covid e que está totalmente subnotificado ainda. Nós não temos ainda os exames aí para fazer o teste rápido. Vai começar a chegar, deve ser nessa semana, no final dessa semana. Aí a gente vai ter uma explosão de identificação de casos. Nós temos 21 mil casos e 30 mil exames a serem feitos só em São Paulo, tá? De comprovação. E, infelizmente, né, nós já estamos aí com quase 1.300 óbitos, tá? Até o final dessa semana aí, o negócio vai estar bem mais alto, vai progredir muito. Então, nós não temos nem ideia do que vai acontecer com esse ano, né? Sabe-se lá o que acontece, mas espero que isso acabe rapidamente, tá? E aqui nós vamos ter, então, além do felogênio, nós vamos ter aqui, ó, o câmbio, tá? O câmbio, ele é interessante porque ele é formado inicialmente pelo procâmbio ou pleroma, tá? Que é o meristema primário. Esse câmbio aqui, ó, ele está ali também próximo à região da casca da planta, tá? Tanto no caule quanto na raiz, que a gente viu. E nesse câmbio aqui, ó, para a região externa, mais próxima da casca,
ele vai formar um tecido vivo. E esse tecido vivo é o floema, também conhecido como líber, que conduz a seiva, tá? A seiva elaborada, ou seiva orgânica da planta. E para o lado interno, vai produzir aqui o xilema ou lenho. Esse xilema ou lenho é responsável pela formação da seiva, que a gente chama de seiva bruta, tá? Ou pela captação dessa seiva do solo, que é a seiva inorgânica, representada aí por água e sais minerais que chegam às folhas, e nas folhas, através da fotossíntese, formam açúcar, que é representado pela seiva, tá? Elaborada. Detalhe, não se esqueçam disso, ó. Suber é um tecido morto, o lúmen celular dele está vazio, não tem protoplasma celular, que a gente falou na aula passada, e o filoderma é um tecido vivo, tá? Com o lúmen celular preenchido. Não se esqueçam disso. Floema ou líber é um tecido vivo e o xilema ou lenho é um tecido morto, tá? Então, ó, esses tecidos ou tecidos oriundos ou derivados ou tecidos, tá, formados pelos meristemas secundários, nós vamos chamar então de tecidos diferenciados, que a gente chama de tecidos, tá, secundários da planta. Então você não pode esquecer, Zé, o que eu tenho que saber sobre essa aula? Bom, tudo que eu falei e mais um pouco. Aí nós vamos então estudar esses tecidos que a gente viu lá no início da aula agora. Ó, esses tecidos que a gente chama de tecidos adultos. Vamos entender, Zé, como é que é o parênquima, tá? A gente vai ver aqui rapidinho nessa aula para você entender como é que funciona a estrutura desses tecidos adultos, como, por exemplo, o parênquima. Aí eu gostaria que você prestasse atenção aqui. Antes, pessoal, alguma pergunta? Alguém quer fazer aí alguma colocação, etc, tal? Ô Zé, Oi, pois não, Isabela Correia. o felogênio é de cicatrização? O felogênio é o tecido de revestimento, que vai formar o tecido de revestimento que substitui a epiderme, que vai formar aquela casca morta na planta. Quando você bate assim naquela casca morta, ela começa a soltar, aquilo ali é morto, tá? Então a parte externa ele forma uma casca morta e a parte interna, aí sim, ele forma um tecido parenquimático ou um parênquima de cicatrização, que a gente chama de feloderma, tá? Então internamente a casca ele vai formar esse tecido de cicatrização e externamente ele vai formar o tecido de substituição da epiderme, que é o súber ou cortiça. Cortiça todo mundo conhece, que é aquela rolinha que vai lá no vinho, tá? É conhecida como cortiça. Então você tem essas duas funções aí, Isabela Correia, sobre esse tecido. Zé, Oi, Luísa Magalhães, diga. isso. E esse tecido que a Isabela falou, eles são formados pelos meristemas secundários ou primários? Secundários, né? Aí, ó, Secundários. isso. Tá. Meristemas primários vai formar o dermatogênio, periblema e o pleroma. Aí no caule forma a gema e na raiz forma o caliptrinogênio, adicionais, né? Mas os três primários iniciais que eu citei, tá tanto no caule quanto na raiz, dermatogênio, periblema e pleroma. O secundário, aí você tem dois. Então esses primários comandam o crescimento vertical, crescimento longitudinal ou crescimento horizontal da planta. Já os secundários, você tem dois meristemas secundários, que é quem? Você tem o felogênio e o câmbio, tá? Então, no caso do felogênio, aí vai formar para a região externa da planta, tecido substitui a epiderme, que é o súber, e internamente o feloderma, que é um tecido de cicatrização. No caso do câmbio, então você vai ter a formação do xilema para dentro da planta, que é o lenho, vai formar toda aquela estrutura que a gente chama de lenha, aquela estrutura morta que tem no meio do vegetal. Você faz lá moirão de cerca, você faz uma série de coisas, tá? E para fora, ele forma o tecido que conduz a seiva orgânica da folha até a raiz, que a gente chama de líber ou floema. Beleza? Entendi. Ô Zé, e deixa eu te Oi. perguntar uma coisa. Aqui tem dois nomes que estavam no tecido adulto,
que é o colênquima e esclerênquima. É a mesma coisa? É diferente? São diferentes. A gente vai falar sobre eles agora. São os tecidos de sustentação, tá? Colênquima é um tecido vivo que não tem lignina, que é aquela substância que confere robustez no vegetal. Então, no colênquima, você tem só reforço de celulose nos ângulos da célula. O esclerênquima é um tecido bastante comum, só que é um tecido morto. Vamos dar um exemplo para você de colênquima. Você está comendo a maçã, sabe aquela parte interna da maçã que a gente come? Maçã é um pseudofruto, né? Então, você está comendo aquela parte, depois da casca dela vermelhinha ali, toda aquela parte ali é um colênquima, é um tecido vivo que a gente come. Já quando você está comendo a manga, ou você está comendo pêssego, ou você está comendo nectarina, o que acontece? Você começa a comer o fruto, aí você tem um carocinho ali dentro, não tem? Aquele carocinho que a gente chama de drupa ou caroço, que protege a semente. Aquele carocinho que você tem ali dentro, na azeitona, que é muito comum também, aquele carocinho que você tem ali, ó, representa o tecido esclerênquimático também, que é um tecido duro que protege a semente, tá? Só que o esclerênquima é um tecido morto e o colênquima é um tecido que dá sustentação, favorece a planta ficar em pé, mas é um tecido vivo, tá? Formado por células vivas, enquanto que o esclerênquima é formado por células mortas. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse tecido de sustentação, tá? Tá, obrigada, Zé. Pessoal, mais Zé, alguma deixa coisa? eu te perguntar, é a última. Tem algum lugar específico da planta onde os meristemas secundários são formados? Ou cada um é um? Meristema secundário. 2 locais específicos, tá? Naquela região que a gente viu próxima à casca, tá? Próxima à região da casca mesmo na região ali, o filogênio, ele fica pertinho da casca do vegetal, pertinho da região que vai ser substituído da epiderme pelo suber, tá? E o câmbio, ele fica mais na região, um pouco abaixo da casca, mais na região próxima ao centro. Aí, para o lado de dentro, ele forma o xilema e para o lado próximo à casca, ele forma o floema. Então, na verdade, se analisar aqui, ó, a região, vou pegar aqui, ó, no celular. Se analisar aqui, ó, essa região da casca aqui, ó, vamos lá, que isso aqui é a casca, ó. Nessa região aqui, ó, eu vou ter o filogênio, e um pouquinho mais para baixo aqui, ó, eu vou ter, tá, o que nós chamamos de câmbio. Então, o câmbio fica um pouquinho mais distante, mas ainda está próximo da casca. Aí, para essa região... O cilindro vascular? Fora o floema, e para a região de dentro, forma o xilema. Oi? É no cilindro vascular? Exatamente. Nessa região que a gente chama de cilindro, que é a parte redonda do caule ali, tá? Que você vai cortar, quando você corta, você olha de cima para baixo, você vê essa parte redonda aí, que a gente chama de cilindro, tá? Vascular, onde você vai ter a formação aí dos tecidos condutores. Beleza? Ah, tá, Zé, muito obrigada. Vamos lá, Sofia, agora. Sofia acordou, enfim, tá demorando para dar uma acordadinha. Então, olha só. Aqui vocês têm uma perguntinha no chat aqui. Zé, isso aqui é pergunta antiga. Tem tudo na apostila? Mariana Figueiredo, na verdade tem, mas eu aconselho que vocês anotem, tá bem resumido a forma que eu estou falando aqui, tá? Tá bem resumido, vai favorecer bastante a vida de vocês na hora de estudar essa matéria, porque qual que é o problema dessa matéria? A matéria tem muito nome. Fala, Ana Elias. Essa aula é a aula 6, né? É Aula uma 6, coisa de cada vez. Exatamente. Tá. É a aula 6 entrando já na aula 7 agora, viu, filho? Então vamos lá. Então agora a gente vai Pera aí, já mudou de aula? Não, agora a gente está falando de tecidos adultos, né? A gente fala tecidos adultos. Tá. Eu acho que na apostila de vocês está na aula tecidos adultos, acho que está na aula 7. Tá, viajei. Olha só. Os tecidos adultos secundários? Isso. Não, primário e secundário, os dois agora. Vamos ver todos eles, tá? Olha só. O que a gente vai ter aqui? Dari, mais o primário a gente acabou de falar lá, né? A gente vai ver mais secundário mesmo. O que a gente vai ter aqui, ó? O primeiro tecido que eu gostaria, que você vai ter que guardar demais, pode até printar essa tela aí, para vestibular, esse tecido aqui que a gente chama de parênquima. Zé, o que é o parênquima? Parênquima nada mais é do que
a sede da fotossíntese na planta. Zé, onde estão localizados os parênquimas? O parênquima está localizado em todo o vegetal. Tá? Ele está localizado na região da folha, principalmente, na região verde do caule, e está localizado também na raiz. Ah, Zé, então vamos estabelecer as funções dele? Vamos. Esse parênquima que você está olhando aqui, ó, a gente vai chamá-lo de parênquima clorofiliano. Por quê, Zé? Tá vendo esses pontinhos aí, azuisinhos que vocês estão enxergando aí na transparência? Esses pontinhos azuisinhos aqui, ó, são os cloroplastos, tá? Então você tem aqui o parênquima clorofiliano, que é rico em cloroplasto. Ah, então eu já saquei, Zé. Então ele é a sede da fotossíntese na folha? Isso. Qual é o organoide celular responsável pela fotossíntese? Cloroplasto. Qual é o tecido em que mais estão presentes esses organoides? O parênquima, tá? Ele é conhecido como parênquima ou clorênquima. Não é colênquima, que a Luísa Magalhães acabou de perguntar, não. Colênquima é um tecido de sustentação, isso é pegadinha de Enem, tá? Agora, clorênquima é sinônimo de parênquima ou tecido assimilador. Então, Zé, deixa eu entender. O que é essa folha que você está mostrando aí? Na verdade, é como se eu tivesse aqui a minha mão, ó. Ó, imagina a minha mão aqui, ó. Minha mão como se fosse uma folha. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Essa região aqui, ó, eu tenho tecido que está preenchendo a minha mão, tá? E esse tecido que está preenchendo a parte interna da minha mão, se fosse uma folha, a gente chamaria esse tecido todo aqui de parênquima. Aí na parte de cima da minha mão, tem um tecido de revestimento tanto em cima quanto embaixo da minha mão, tá? Então, ó, esse desenho que você está vendo aqui, ó, nada mais é do que uma folha em corte. Então, tenho aqui como se fosse minha mão em corte, para eu conseguir enxergar os tecidos que estão formando a minha mão, tá? Ah, então como é que é na folha em corte? Aqui nessa folha em corte, dá para eu enxergar os tecidos que estão preenchendo a folha e os tecidos que estão revestindo, ó, a folha, tá? Então, ó, essa região de dentro da folha, onde eu tenho esses tecidos aqui, ó, a gente vai chamar esses tecidos de mesófilo foliar, ou essa região de mesófilo foliar. Zé, o que é mesófilo foliar? Mesófilo é o meio da folha. Então, ó, mesófilo é o meio da folha. Então, o meio da folha é representado aqui, ó, toda essa região aqui é do meio da folha. Quem que está presente, Zé, no mesófilo foliar? Parênquima, os parênquimas. Ah, mas eu estou vendo aqui uma diferença, Zé. Aqui em cima eu tenho células alongadas, tá? E aqui embaixo eu tenho células circulares. Isso tem uma razão de ser, Zé? Tem uma razão de ser fundamental para Enem, tá? Fundamental para Enem. Depois você vai ter também, provavelmente, mais desenhos desse aqui na apostila de vocês, que vocês têm que guardar, tá? Ó, o material da apostila de vocês sobre essa parte aqui é um material bom, muito bom, só que eles expandem muito às vezes, tá? Escrevem muitas coisas também, e aí o cara começa a falar começa a contar umas historinhas no meio também que não são tão efetivos para o vestibular. Então é bom você guardar aquilo que é mais efetivo, aquilo que cai mais, tá? Mas o material é bom, mas como qualquer livro didático, o cara empolga e começa a escrever bastante, mas é bom o material. E as fotos também bastante legais, tá? Então aqui, ó, você tem o mesófilo representado pelo parênquima e aqui você tem os tecidos de revestimento formado pelo dermatogênio, tá? Tá aqui, ó, que é a epiderme, que é o tecido secundário já, ó. Aqui eu tenho o tecido de revestimento para proteger essa área aqui que representa a fotossíntese. Agora presta atenção, essa epiderme tem dois tipos, ó. Essa epiderme aqui é a epiderme que a gente chama de epiderme superior, tá? Que está na região de cima do mesófilo. E aqui eu vou ter, ó, a epiderme que reveste a parte de baixo da folha, que é a epiderme inferior. Então, epiderme superior e epiderme inferior. Agora, veja você que na aula passada eu falei das gorduras, tá? Que estão presentes na célula vegetal, que estão presentes na parede celular da célula vegetal. Aqui uma gordura comum em células que estão presentes em tecido vivo, como a epiderme, ó.
Essa gordurinha aqui, ó, é conhecida como cutícula, tá? Que é formada pelo lipídio cutina. Então, ó, na epiderme você tem a cutina. O tecido que substitui a epiderme depois, que é o suber, você vai ter a suberina. São dois tipos de gorduras diferentes, tá? Então aqui, ó, vai formar essa gordurinha por cima aqui, ó, que vai ser então a formação da cutícula, que atua como um agente impermeabilizante, tá? Tanto para evitar a saída de água de dentro da folha excessivamente, quanto para evitar a entrada quando é planta aquática, para evitar a entrada de água na planta. Zé, então como é que a planta troca gases? A gente vai ver que, ó, na extensão da epiderme foliar, você tem esses anexos aqui que a gente chama de estômato, tá? Os estômatos são relacionados a trocas gasosas. Então, ó, pelo estômato sai a água vaporizada, essa água na forma de vapor. Então, 90%, mais do que isso, até quase 98% da água que a planta absorve do solo, ela chega aqui, ó, na região do parênquima, no meio da folha, ela é aquecida pelo sol, essa água aqui ela passa a ser vaporizada. E esse vapor de água aqui, ó, ele vai sair pelos estômatos, tá? Ô Zé, mas isso não é ruim porque a planta vai desidratar? Sim, a planta vai desidratar, mas isso a gente chama de mal, que é a transpiração vegetal, a gente chama de mal necessário. Por que mal necessário? Mal porque a planta está perdendo água, está desidratando. Agora, necessário porque ela promove a abertura desse anexo, que é o estômago, e permite aqui, ó, o sequestro de CO2 para fabricar aqui o açúcar durante o processo fotossintético. Então, o CO2 entra e aqui a água, 2% da água que ficou aqui, ó, vai para a célula, essa água é quebrada e vai liberar o oxigênio para o meio externo através do estômago. Então, o oxigênio é doado pela água e nunca do CO2. O CO2 é utilizado para formar o carboidrato, tá? Então, esse poro é fundamental. Aí você tem aqui um detalhe. Zé, por que essas células aqui são juntinhas? Ó, quase não tem espaços intercelulares. E essas células aqui, ó, você tem espaços intercelulares maiores. Então, presta atenção aqui, que é bem facinho, ó. Nessas células aqui, ó, como você, tá, não tem espaços intercelulares, da região do meio para cima da folha é a região que mais sofre aquecimento pelo sol. Então, o que vai acontecer? Tá? Esses espaços intercelulares eles são reduzidos. Aqui você tem células em forma de paliçada, tá? Ou células alongadas, que é a mesma coisa, para reduzir os espaços intercelulares, para evitar que a planta venha perder mais vapor de água por transpiração. Ao contrário do que acontece aqui na parte inferior da folha. Na parte inferior da folha, tá? As células do parênquima são circulares e você tem espaços maiores entre elas aqui, ó. E esses espaços maiores podem ser lacunas, tá? Você está vendo aqui, ó. Ou podem ser esses espaços aqui, ó, maiores ainda, que a gente chama de câmaras, tá? Então você tem lacunas e câmeras. No caso das lacunas e das câmeras, você vai ter um armazenamento maior aqui, ó, de água evaporada. Então, ó, do meio para baixo, que a planta aquece, que a folha aquece menos, vai sair aqui, ó, através também dos estômatos, vai sair maior quantidade de vapor d'água. Só que aqui está mais frio, então a planta acaba perdendo, tá? Menos vapor de água, ela desidrata menos no processo transpiratório. Então, a primeira função do parênquima, qual seria essa primeira função? A primeira função do parênquima está destinada à fotossíntese. Então, a gente vai chamar esse parênquima de parênquima clorofiliano assimilador, ou também conhecido como clorênquima, igual você vai ter aqui, ó, tá? Então, ó, Zé, esse parênquima clorofiliano assimilador, ele está presente principalmente na folha verde, na região verde, porque ele é rico em cloroplasto? Exatamente, tá? Aí, ó, desse parênquima clorofiliano, nós vimos ali na folha que nós temos dois tipos. Você vai ter o palissádico e você vai ter aqui, ó, o lacunoso. Então, qual que é a diferença fundamental, Zé? No parênquima palissádico, o que está acontecendo?
ele está localizado logo abaixo da epiderme. Ah, Zé, está localizado abaixo da epiderme. Isso. Qual epiderme? Epiderme de cima. Epiderme superior. As células são alongadas, são em forma de paliçada, como se fosse um monte de bambus, tá? Um colado no outro. Então, as células estão ali tudo bonitinho na vertical. No parênquima lacunoso, qual que é a diferença? Ele está localizado da região, ó, acima da epiderme inferior, tá? Então, ele está localizado nessa região aqui, ó, acima da epiderme inferior do vegetal, ó, acima da epiderme inferior, enquanto que o palissádico está localizado abaixo da epiderme superior, tá? Zé, então, ó, esse lacunoso, então, as células estão mais espaçadas, formam-se espaços entre elas? Sim, porque aquece menos, tá? Então, acaba aqui acumulando menos vapor para evitar uma transpiração ainda maior. Então, nesse parênquima aqui, ó, parênquima palissádico, função prioritária dele é a fotossíntese, é a proteção contra a transpiração excessiva e funciona como um filtro de luz para evitar, tá, a entrada excessiva de luz na planta. Já o parênquima lacunoso, ele destina-se mais à fotossíntese, tá? Aí não funciona como filtro, ele não funciona como filtro para evitar o superaquecimento, tá? Ele não funciona como proteção à transpiração. Normalmente os estômagos de plantas que estão expostas ao sol estão localizados mais na região de baixo da folha. Não se esqueçam disso, tá? Mais na região de baixo, que é o local que evita a transpiração excessiva, porque a planta vai transpirar menos e vai evitar a desidratação. Zé, além do parênquima, que é o clorofiliano, a gente vai ter outro tipo de parênquima? Sim, a gente vai ter o parênquima conhecido como parênquima de reserva, tá? E a gente vai ter ainda o parênquima que a gente chama de parênquima, tá, de secreção. Então vamos lá. Nesse parênquima de reserva, quais são os tipos de parênquima de reserva que a gente vai ter, Zé? Eu vou ter aqui, ó, 3 tipos de parênquima de reserva. Quais são esses tipos? Primeiro parênquima de reserva a gente vai chamar de parênquima amilífero. Para que ele serve, Zé? Ele serve para reservar, olha, amilífero. Ele serve para reservar o amido, tá? Então, o parênquima amilífero, ele é muito comum e muito encontrado, tá? Na região da raiz e do caule. Então, toma cuidado que normalmente essa região da raiz e do caule está enterrada no solo. É uma região subterrânea. Se é uma região enterrada no solo, é uma região subterrânea, o que vai acontecer com essas células do parênquima amilífero? Não se esqueçam disso. São células que normalmente não têm cloroplasto, têm leucoplasto. Para reservar quem? Um amido. Nós falamos para vocês de leucoplasto na aula passada, ou também conhecidos como amiloplastos, tá? Ah, mas eu posso ter um pouquinho de reserva na região aérea da planta? Pode. Grãos de amido, por exemplo, tá? No milho, por exemplo, é comum. Mas normalmente vai estar mais na região de baixo, mais na região, tá, da raiz e de caule. No parênquima aquífero, esse parênquima ele é legal porque ele é comum em plantas de deserto. Zé, para que serve? Ele vai armazenar mais, tá, em plantas de deserto, vai armazenar mais água. Ele tem um tecido suculento que parece uma esponja que permite que a planta, diante das intempéries, diante das condições negativas impostas pelo clima seco, ela consiga, tá, reservar água nessa região. E ao conseguir reservar água nessa região, o que vai acontecer, Zé? Bom, vai ser ótimo para ela, porque na seca absoluta, como se fosse um camelo, né? Esse parênquima aquífero, na seca absoluta, ela tem água armazenada para ela ir utilizando paulatinamente, tá? Então, parênquima aquífero relacionado com plantas de deserto e relacionado com armazenamento de água, tá? É um tecido esponjoso que vai armazenar água para a planta utilizar nos períodos mais inóspitos, mais desfavoráveis. E o parênquima airífero, ou também conhecido como airênquima, esse parênquima é legal. Por que ele é legal, Zé? Porque nesse parênquima airífero, você vai ter aqui, tá, grandes espaços intercelulares, principalmente nas folhas, conhecidos como câmeras, que a gente viu agora há pouco. Então, você vai ter aqui, ó, espaços intercelulares bastante grandes, ó, nessa região aqui, ó,
Para que servem esses espaços intercelulares? As câmeras, que aqui no caso é um pouco menorzinho, que é uma lacuna, mas você vai ter aqui maiores espaços entre essas células arredondadas, que são as câmeras. Para que eles servem? Eles servem para ficarem preenchidos de ar, tá? E permitir a flutuação das plantas aquáticas, como por exemplo a Vitória regia, tá? Sobre a água. Então ela se enche de ar e a planta flutua sobre a água. Então não se esqueçam dessas lacunas, dessas câmeras presentes. E além disso, nós temos os parênquimas de preenchimento, nós citamos um para vocês, que é o filoderma, tá? Que é um tecido cicatrizante. Esse tecido cicatrizante ele tem como principal prerrogativa reparar as eventuais áreas lesionadas do vegetal. Então, aí você tem os tipos de parênquima. E aquilo que a Luísa perguntou, agora há pouco, além desse parênquima, nós vamos ter também os tecidos de sustentação. Quais seriam esses tecidos de sustentação? Eu vou ter aqui o colênquima, tá? Ah, Zé, como é que é esse colênquima? Aqui só para você ver os espaços intercelulares aqui, ó. Aqui você tem, ó, o tipo tecido parênquimático, aqui você tem as câmeras internas de uma planta aqui aquática, tá? E aqui você vai ter, ó, quando os espaços são, as células estão juntinhas, esse espaço aqui, ó, quando as células são justapostas, o espaço a gente chama de meato, tá? Que é comum nos parênquimas de preenchimento, como por exemplo o filoderma, tá? É um parênquima de preenchimento. Aí você fala assim, Zé, e os tecidos de sustentação, como o colênquima? Então o que você vai guardar para mim? Você vai guardar algo bastante resumido, ó. Colênquima, ele é formado por células vivas, embora ele seja um tecido de sustentação. Ele é formado por células vivas, não se esqueçam disso, tá? E essas células vivas não têm aquele polímero fenólico que confere robustez à planta. Esse polímero fenólico nós chamamos de lignina. Então, eles não têm lignina. Guardou? Não tem lignina. Beleza. Zé, mas não tem lignina? Aonde que vai ter, então, os reforços dessas células vivas, Zé? Olha só o que acontece aqui, ó. Aqui que nós vimos na aula passada, a parede celular da planta. O reforço dela está aqui, ó, entre os ângulos da célula, ó. Tá vendo? Essa parte verdinha aqui, ó. Então, reforço do que é isso aqui, Zé? Não tem lignina, quem que reforça aqui, ó? A celulose, que é o polissacarídeo presente na parede celular que nós vimos na aula passada. Então, você vai ter aqui, ó, a celulose que vai reforçar, tá? E vai fazer desse tecido um tecido de sustentação, tá? Já dei o exemplo para você, está presente no caule, tá? Nas partes verdes do caule, está presente também na maçã, em pseudofrutos, etc. Tal. Agora, já o esclerênquima, qual que é a diferença, Zé? O esclerênquima é um tecido morto, colênquima é um tecido vivo, esclerênquima é um tecido morto, tá? Se ele é um tecido morto, Zé, ele é formado, então, por células mortas, né? Isso, lúmen celular vazio. Então, presta atenção no detalhe aqui, ó. Esse tecido morto, ele pode estar normalmente associado com o xilema e com o floema. É ele que vai formar fibras que dão robustez, tá, ao floema. Ah, se ele é morto, a parede celular dele, então, ela é rica em lignina? Exatamente. A parede celular vai ser riquíssima em lignina, tá? Ah, Zé, mas então, se ela é super rica em lignina, fera demais, então, essa parede celular que é super rica em lignina. Isso, fera demais mesmo essa parede que é rica em lignina. Qual que vai ser a razão dessa parede, então, ser rica em lignina? Vai formar ali estruturas muito duras dentro da planta. E essas células que formam aqui o esclerênquima, tem dois tipos de células. Eu tenho os esclereídos e as fibras esclerenquimáticas. Nossa, Zé, que legal, esclereídos e fibras esclerenquimáticas. São essas células que você falou, que formam aquelas estruturas duras, os caroços dentro da planta, que formam também, ajudam na formação do xilema e do floema. Exatamente, são essas células mortas que conferem essa robustez, tá? Falou disso aqui, lembra no caroço, lembra no fruto tipo drupa, lembra na azeitona, lembra na manga. Aquele caroço ali, ó, ele é formado totalmente por esclerênquima, tá? E aqui para você ver como é que formam, então, esses carocinhos, essas fibras esclerenquimáticas, esses esclereídos, só para você dar uma olhadinha aqui, ó,
o tipo Ô, de Zé, que você vai ter. Oi, Volta outro slide para eu tirar um print rapidinho. o outro anterior, né? É. Pronto, Ô, obrigada. Zé, mas esses slides e essa aula você vai disponibilizar pra gente, né? Porque, tipo, pra copiar depois fica mais fácil, você tá explicando mais rápido agora. É bom você tá printando, isso aqui facilita, viu, Ana? Porque isso aqui, na verdade, eu posso até, eu vejo se eu tenho aqui, eu não botei em PDF isso aqui, porque isso aqui é um programinha, entendeu? É um programinha, então eu teria que fazer a mesma coisa que vocês fariam aí, ó. Vocês printam, que fica mais fácil, porque senão eu vou ter que printar, recortar e fazer um PDF, né? Que nem eu fiz Não, mas tipo, na aula mas é passada. porque a gente acaba perdendo algum. Não, mas já printa então, Vou passar aqui, ó. Ah, mas Ô, aí Zé. Dá um agora print aí, ó. já Ô, Zé, perdi Gente, algum. esses slides já estão no usa na aula, né? Que grupo. você vai disponibilizar. Eu acho que eu já coloquei, né? Eu Ele coloquei. ele já mandou. Eu Tá no mandei. grupo dessa aula. Eu acho que eu mandei só da primeira aula, Mariana. Não, você mandou só a primeira aula, tipo, o tecido secundário adulto não tem, não. Então, não tem, eu acho que eu não tenho, eu não mandei do secundário adulto, não. É mais fácil vocês printarem, então, aí, ó. Printam aí que é mais fácil. Vamos voltar lá naquele primeiro que a gente estava lá, peraí. Não, fala o Ô, seguinte, Zé, pode mas essa casar. aula toda aí você vai mandar tudo de novo depois, né, no grupo. Os prints que você está falando? Não, a aula mesmo. Não, Tá gravada, a aula vai ficar gravada. a aula já está no Facebook, ó. A Acabou aula tá no Facebook, ele já deu uma aula dessa, isso é revisão. Isso aqui é revisão dessa aula. Você pode pegar agora, já está ao vivo no Facebook também. Você vai pegar no Facebook, no YouTube, essa aula vai estar lá de hoje. Essa mesma aula que a gente está falando aqui está saindo ao vivo no Facebook, tá? Tá sem Tá. problema. Ô, Zé, Oi, dessa colengeme aí que você falou, Colin. precisa saber só o básico, né? Porque eu não vou copiar tudo isso, não. Só o que eu acabei de falar aqui, resumidamente, tá? Então, colenque você guarda assim, células vivas com reforço de celulose no ângulo da célula sem lignina. Essa é a informação do Enem de vocês. Acabou. Tá, e eu coloquei reforço da celulose sendo de sustentação, tá certo? Isso. Reforçados por celulose, exatamente, nos ângulos da célula, tá? Você está vendo Tá. aqui ó, o reforço. E, no caso do esclerênquima, células mortas com muita lignina, tá? Formando estruturas duras dentro da planta. Aí Exatamente. escleroídos, aí forma esses negócios aí. Exato. Esclereídos e as fibras esclerenquimásticas. Que aqui você Tá bom. vai ter agora, ó. Aí só para você ver aqui a estrutura desses esclereídos e dessas fibras esclerenquimáticas, tá? Que estão relacionadas à parede celulósica e com a presença massificante aqui do polímero fenólico, que a gente chama de lignina. Essa é uma substância que vocês têm que guardar o nome, não pode esquecer de jeito nenhum. Lignina, o nome do polímero fenólico, que está mais presente na parede celular de células mortas, com lumen celular vazio. Então, 90% das células da planta estão mortas, não esqueçam disso, viu? Porque a maior parte da planta é formada pela lenha, ou lenho, que é o xilema. Então, só, vamos colocar aí, 10% é a parte que você vê na parte externa lá, que é a parte vegetativa, tá? E, além disso, para a gente finalizar essa parte aqui, ó, nós vamos ter os tecidos de proteção, nós vamos ter a epiderme, tá? Epiderme, você vai guardar para mim essas 4 funções. Detalhe que a epiderme em si, ela não tem cloroplasto, mas ela apresenta um anexo que tem muito cloroplasto, tá? Que é o estômago. Então, vocês não esqueçam disso. Então, quais são as funções da epiderme? Que está bem resumidinho, ó. Proteção contra transpiração e ferimentos, absorção de substância, tá? Trocas gasosas através, basicamente, da região dos estômagos. Ela vai secretar e excretar, tá? Bastante coisa a partir da epiderme. Zé, para que serve os anexos epidérmicos? Cada um tem uma função específica. Por exemplo, você vai ter a cutícula, que é um agente impermeabilizante. O pelo, que é um agente protetor. Aí, por exemplo, você vai lá no mato, aí deu no Dari lá uma diarreia. Aí o Dari resolve, né? Não tem papel higiênico. Ele vai e pega uma folha. E essa folha, por exemplo, tem alguns pelos, urtiga, né? Aí o Dari vai fazer uma asepsia anal com folhas de urtiga. O que ele vai notar? Que essa urtiga libera uma substância urticante que provoca uma ardência, uma coceira violenta, né? E ele, como bolsominion clássico, né,
Então, fica difícil ele usar essa folha de urtiga. Papila serve para secretar substâncias. Os acúlios são diferentes dos espinhos, tá? O espinho, se você quebrar na planta, normalmente ele é meio marronzado e quando você vai tentar quebrar, ele é duro de se quebrar. Quando que é espinho e quando que é acúlio, Zé? Acúlio, você pega da roseira, é aquele verde. Na hora que você faz esse movimento aqui, ele quebra com facilidade. Quando é acúlio, quebra com facilidade, tá? É anexo epidérmico. Quando é espinho, é difícil de quebrar, não é anexo epidérmico, tá mais profundamente. As escamas servem para absorção de substâncias e os estômatos, os famosos estômatos aqui você vai ter a função de cada um, já falei da cutícula para vocês. Os estômatos, eles são interessantes, a formação dessas estruturas presentes no vegetal, tá? Então, essas estruturas aqui, ó, os estômatos, eles apresentam um poro central, que é o ostíolo, tá? Esse poro central é a estrutura que abre para as trocas gasosas. Essa célula verdinha aqui, ó, a gente chama de célula guarda, é a célula guarda ou estomática, é a célula que vai guardar o ostíolo, tá? E, ó, essa estrutura aqui é rica em cloroplasto, a célula guarda. E aqui do lado, aqui, ó, em amarelo, você tem as células anexas ou células companheiras. Essas células auxiliam o metabolismo do estômago. Então, essa estrutura é um anexo epidérmico mais importante, porque é ele que permite a entrada do CO2 para fabricar o açúcar da planta e a saída de água, que vai liberar aqui dentro da célula vegetal o oxigênio que nós utilizamos na respiração, tá? Então, não pode esquecer disso de jeito nenhum. E aqui você tem, ó, as trocas gasosas, né? Que você tem durante o dia. Então, durante o dia, o vegetal, através da água, ele libera o oxigênio e à noite ele utiliza o oxigênio na respiração e libera o CO2. Então, durante o dia, o vegetal tanto consome quanto libera CO2, porque ele realiza tanto fotossíntese quanto respiração, tá? E durante o dia, ele quebra a água que entrou e produz o oxigênio também para a respiração dos seres vivos. À noite, o vegetal ele só respira, ele não realiza fotossíntese na ausência de luz, tá? Portanto, ele só libera CO2 e consome oxigênio à noite. Esse tecido aqui, ó, o súber ou cortiça, ele é um tecido interessante que ele vai substituir, como eu disse para vocês anteriormente, a epiderme, tá? Na região da casca. Ele que vai substituir a epiderme. Então, aqui você tem que guardar um detalhe. Zé, se a epiderme é retirada, o vegetal ele continua com poros naquela região ali para permitir as trocas gasosas. Ah, porque se tirou a epiderme, você tirou o estômago, né? Tirei a epiderme, eu tirei o estômago. Beleza. Aí vai surgir estruturas, está até destacado o nome dela aqui, ó, lenticelas. Não esqueçam disso para o Enem. Enem. Quem são as lenticelas? Lenticelas são poros que permitem a aeração, a entrada de oxigênio na região da casca, tá? Mesmo sem a epiderme, você tem aquela casca morta, você dá um murro assim no tronco, sai aqueles pedaços daquela casca, acho que todo mundo já fez isso. Você tem essa casca morta, só que nessa casca morta ela tem comunicação com o ar de fora, tá? Só que esses poros não abrem, não são controlados pela planta. Esses poros simplesmente, tá? Eles permitem a troca gasosa com o meio externo sem se abrir diretamente com o meio externo. Então são microporos que tem ali que permitem a entrada de oxigênio para tornar o meio aeróbio, a planta, o meio da casca. Não esqueçam. Então não tem estômago mais no súber ou cortiça, mas eu tenho as lenticelas, tá? E aqui, ó, você vai ter então a estrutura para você enxergar aqui, ó, quando o vegetal é jovem, que ele tem a epiderme e tem o estômago. Aqui embaixo você tem o filogênio, que vai formar aqui, ó, o súber ou cortiça, que vai substituir a epiderme e vai formar esses poros para o meio externo, que a gente chama de lenticela, tá? Aí você tem essa substituição. E finalmente, para a gente terminar aqui, ó, você tem o tecido que a gente chama de lenho ou xilema. Aí depois, se você quiser ver mais detalhadamente, você vai naquela aula anterior nossa, tá? Que eu explico sobre isso. Então, lenho ou xilema
ele é derivado inicialmente, na fase inicial do vegetal, pelo procâmbio ou pleroma, depois, na fase adulta, pelo câmbio, tá? Então, na parte interna, ele forma o tecido de condução. Esse tecido ele é formado por 3 tipos de células. A gente vai ter aqui os elementos de vaso e traqueídes, o parênquima lenhoso, e a gente vai ter aqui os elementos mecânicos. Um detalhe que eu tenho que falar para vocês. Esse tecido ele só é morto, guarda bem isso, ele só é morto, esse tecido, na fase adulta. Na fase jovem, todo o xilema, né, ele, entre aspas, óbvio, ele nasce vivo, tá? Ele é formado, então, pela região que a gente chama de alburno. Vocês estudaram ano passado no caule. Alburno. E depois que ele cresce, que ele morre. Aí vai formar o cerne, que forma a madeira, que é a mesma coisa que lenho ou lenha, tá? Que forma o xilema. Então, aqui, ó, se você for analisar o sistema de traqueias que permitem a condução da água e dos sais da raiz até as folhas, você vai ver esses elementos aqui, vasos, está errado aqui no coisinho do objetivo, ó. Elementos de vaso e traqueídes. Qual que é a diferença? Os elementos de vaso apresentam a parede terminal perfurada. Ó, você vai ter perfuração na parede terminal, permitindo aqui, ó, a condução rápida da água. Os traqueídes, eles apresentam a parede terminal, tá? Não é perfurada, mas ela é cheia aqui de porozinhos, ó, que permite o intercâmbio de água entre os tecidos do xilema, tá? E finalmente a gente vai ter aqui o líber ou floema, que é o tecido responsável vivo, responsável pela condução da seiva, tá, elaborada. Bom, o que tem nesse tecido vivo, Zé? O líber ou floema. Você vai ter aqui, ó, essas diferenciações aqui, ó, em vasos liberianos ou crivados, parênquima liberiano, e aqui você vai ter os elementos que a gente chama de elementos mecânicos, que são constituídos exatamente pelo esclerênquima, pelas fibras esclerenquimáticas. Então, aqui você vai ter, ó, essa placa crivada onde passa a solução de sacarose, tá? O parênquima liberiano, onde as células estão auxiliando aqui o líber, tanto na região de sustentação, quanto também na forma de reservar substâncias. Então, aqui, ó, nessa placa crivada, tem um detalhe. Essas células são anucleadas e o metabolismo dela é mais devagar, porque ela não tem núcleo, não tem DNA central para comandar. Ela é auxiliada por essas células que a gente chama de células enfermeiras ou células, tá, anexas, que auxiliam, são células nucleadas que auxiliam o metabolismo dessas células. Então, é por aqui que passa a seiva orgânica que vai da folha para a raiz, para que ela possa ser armazenada na forma de amido, tá? E um detalhe final, lembrando vocês que vegetais abaixo de 3 graus Celsius paralisam todo o processo fotossintético. Então, é comum em plantas de clima temperado acontecer o quê? Tá? Na época do inverno, o que acontece? Você tem obstrução por hidrato de carbono, conhecido como calose. Vocês vão achar, tá aqui, ó, calose está aqui, ó. Obstrução do floema, impedindo que a seiva elaborada chegue na raiz. Nesse período, a planta para de realizar a fotossíntese, aí você tem as florestas caducifólias lá do João Vinícius, do Cobrinho, as folhas caem, parece que a planta está morta durante os 3 meses de inverno, tá? E nesse período, a calose está entupindo o floema, as placas crivadas, tá? Os elementos de vaso, aliás, as placas crivadas, elementos de vaso do xilema, está entupindo as placas crivadas, tá? E nesse período a planta vive só com as reservas da raiz, vai usando o amido da raiz. Voltou o sol, temperatura acima de 3 graus, o vegetal começa a brotar de novo. Aí começa a brotar, forma as folhas, o calor do sol derrete essa calose e a planta volta na parte vegetativa, volta a produzir, tá, as folhas, os frutos e as sementes. Beleza? Então, assim, agora aqui nós terminamos essa parte. Agora a gente vai entrar depois na próxima aula, na aula 8 de vocês já, que é uma aula inédita, já não é mais uma aula de revisão. É uma aula inédita que a gente vai ver e depois da aula 8 a gente vai começar o caderno 2. Zé, e a questão da química? Química é na sexta-feira mesmo, igual ao horário de vocês. Zé, e a questão das aulas à tarde?
Eu não sei se o Ivan colocou no grupo de vocês ontem com relação ao cronograma de aula de vocês, mas o cronograma previsto de aula de vocês é só na parte da manhã. São as 6 aulas da parte da manhã. Eventualmente, quando um professor tem uma aula, só tem aula à tarde com vocês, aí vocês terão essa aula marcada pelo professor, tá? Então, as nossas aulas da tarde, elas não serão dadas porque não está no cronograma. E outra coisa, se eu precisar, eu dou também, mas outra coisa, nós estamos adiantados também com a matéria, tá? Nós vamos terminar aí tanto a apostila de Química, na apostila de Química, a gente vai terminar, já vai para a aula 6, depois tem a aula 7, em 2 semanas. Dia 23 vocês recebem já a nova apostila, mesmo que seja de forma online, mas vocês já têm disponível para vocês aí, pode olhar aí o material do SAS, você já tem o livro 3, tá? Então está marcado o início do livro 3 para o dia 23 de abril. Então a gente está dentro do cronograma, não tem enrosco, não tem nada. Ah, mas e essas aulas de manhã? Tem uma coisa, aqui nós ganhamos muito mais tempo, uma aula, 2 aulas nossas aqui, que vale quase 4 aulas nesse sistema. Precisa escrever no quadro, não precisa parar para ditar. Aí vocês, mas eu vou ter mais trabalho para eu passar isso para o caderno. Não tem problema que você tenha mais trabalho, mas você vai ter esse tempo no período da tarde também, para não sufocar demais vocês, tá? Então nós estamos certinhos aí, em dia, com a matéria, belezinha, sem nenhum problema. Qualquer coisa, você vê a aula de novo. Agora, simultaneamente, eu fechei aqui, você pode entrar no Facebook e depois à tarde eu passo também para o YouTube. Beleza? Alguma pergunta? Eu já estou terminando aqui, que eu já tenho que entrar no primeiro ano daqui a pouco. Alguma pergunta aí, pessoal? Belezinha? Eu não tenho nenhuma não, Zé. Valeu, Zé. Não, Você é fera. obrigada. Saudades de vocês. Da Ari também, né? Aquela figura emblemática, né? Gosto desse cara, viu, velho? Esse cara aí é a antítese de tudo, viu, velho? Esse cara é fera demais. Abraço para vocês. Tudo de bom. Valeu, Zé. Até sexta-feira, velho. Sexta-feira nós estamos de volta aí com uma aulinha de química da hora. Valeu? Tchau, Zé. Tchau, Zé. Até mais. Tchau, Zé. Tchau, tchau. Abração.